Oi pessoal, meu nome é Michele Brandão Damasceno, eu sou estudante de doutorado aqui na Universidade Federal de Viçosa, pelo programa de pós-graduação em Genética e Melhoramento. Eu sou engenheira florestal, formada aqui também pela mesma instituição, me formei no ano de 2017 e no mesmo ano eu ingressei no mestrado, onde eu desenvolvi trabalhos com melhoramento florestal com enfoque no gênero Corímbia. Eu faço parte do GMelhor, que é um grupo de estudos que desenvolve eventos, relacionados à grande área de melhoramento de plantas, e a gente promove simpósios, workshops, cursos, todos eles relacionados à nossa área, Também faço parte do GenFlor, que é um grupo de pesquisa que trabalha mais ligado às empresas. Então a gente desenvolve projetos nos mais distintos segmentos do melhoramento florestal e também promovemos um evento chamado CTGMF, que é a Comissão Técnica de Genética e Melhoramento Florestal, onde mais de 20 empresas se reúnem para discutir assuntos da atualidade relacionados à nossa área, ao melhoramento florestal. Esse evento ocorre em agosto de todo ano e neste ano eu tive a oportunidade de estar apresentando lá para eles um pouco do que foi o meu trabalho de mestrado. Hoje eu vou estar falando para vocês um pouquinho de melhoramento de corímbias e vou começar falando então do gênero, O gênero Corímbia, ele pertence à família Myrtaceae e compreende mais de 113 espécies que antes eram classificadas como eucaliptos. Na década de 95, em 1995, Hill e Johnson, eles propuseram uma reclassificação do gênero Corímbia. Antes, tinha a classificação, o gênero Eucaliptus e 3 subgêneros, que eram Eucaliptus, Corímbia e Angófora. Esses 3 subgêneros subiram e foram reclassificados como gêneros, então eles foram separados. Os australianos ainda contestam essa reclassificação e insistem em dizer que o gênero Corímbia, na verdade, é um subgênero do gênero Eucaliptus. Mas a classificação mais aceita no meio científico é essa de 3 subgêneros mesmo. As principais espécies do gênero Corímbia são Corímbia citriodora, Corímbia thoreliana, Corímbia maculata, Corímbia variegata. No Brasil, destaca-se a utilização de híbridos, o híbrido do Corímbia thoreliana com Corímbia citriodora, principalmente para o uso bioenergético. As espécies do gênero Corímbia, elas apresentam diversas características de interesse para o setor, como, por exemplo, alta densidade básica, tolerância à maioria das pragas e doenças que hoje ocorre nas espécies do eucalipto, também maior tolerância ao déficit hídrico, ao distúrbio fisiológico. O distúrbio fisiológico é um problema que tem atingido principalmente os plantios do norte do Espírito Santo e sul da Bahia, e as espécies do gênero Corímbia têm apresentado um bom desenvolvimento e tolerância a este problema. Maior tolerância também ao vento, bom desenvolvimento inicial, ele tem um bom arranque, então a copa se fecha precocemente, o que diminui os gastos com os tratos culturais, e isso é uma característica muito importante e que atrai os olhos dos silvicultores. Só que nem tudo são flores, então a gente também tem alguns problemas com os corímbias, como eu já havia falado um pouco do problema com enraizamento, que elas são de difícil enraizamento.
ela também, as espécies do gênero Corimba também apresentam uma exudação marrom avermelhada, chamada de quino, que dificulta aí um pouco o estabelecimento das espécies no meio florestal. Esses problemas que a espécie tem, eles estão sendo melhorados. Então hoje já existem algumas ferramentas que ajudam o estabelecimento, têm ajudado o estabelecimento das espécies no setor. E uma dessas ferramentas é o uso do estufim, que o estufim é uma estrutura parecida com uma casa de vegetação, só que em miniatura, e ela é acoplada num mini jardim, onde proporciona um microclima favorável para o enraizamento das mini estacas pós-colheita. E a utilização também da espécie Corímbia thoreliana como mãe ajuda o enraizamento, melhora o enraizamento dos híbridos durante o processo de produção de mudas via clonal. Essa característica, ela acontece porque ela tem efeito materno, é uma característica de efeito materno. Então, quando se realiza a hibridação do Corímbia thoreliana com Corímbia citreodora, utilizando Corímbia thoreliana como mãe, essa característica ela é herdada. Um outro problema que tinha com os corímbias é o baixo incremento volumétrico, né? E isso foi contornado com a utilização dos híbridos. Então, realizando a hibridação, ocorre a manifestação da heterose e os híbridos, eles têm uma produtividade maior que seus pais. As principais espécies utilizadas na área florestal são Corímbia citreodora, Corímbia variegata, Corímbia maculata e Corímbia thoreliana. No Brasil, destaca-se o uso dos híbridos thoreliana e citreodora. Os corímbias, eles apresentam várias vantagens em relação aos eucaliptos. Ele possui uma maior densidade da madeira, ele é mais tolerante à maioria das pragas e doenças encontradas hoje no eucaliptus. Ele também é mais tolerante ao distúrbio fisiológico, que é um problema que os plantios, principalmente do sul da Bahia e norte do Espírito Santo, têm enfrentado na atualidade. Também mais tolerante a vento, tem a vantagem de menor custo com tratos culturais, porque a copa desenvolve precocemente e isso reduz a mato-competição, que é uma característica muito desejável para a silvicultura. Contudo, os corímbias, eles não desenvolveram o mesmo avanço no melhoramento que o eucaliptus. Isso principalmente as dificuldades que eles tinham com o enraizamento e o baixo incremento volumétrico. Só que são problemas que foram contornados, né? As tecnologias estão vindo aí para ajudar, e hoje a gente tem o uso do estufim, que permite o maior enraizamento das mini estacas no mini jardim. Não sei se vocês sabem, mas o estufim é uma estrutura que parece uma mini casa de vegetação, e ela é acoplada no mini jardim, e isso cria um microclima favorável ao enraizamento das mini estacas pós-colheita nesse mini jardim. E o outro problema, né, que era o baixo incremento volumétrico, ele foi superado com a utilização da hibridação, né? Então, hibridando principalmente Corímbia thoreliana com Corímbia citreodora,
observou-se um maior incremento volumétrico nos plantios. Outra característica importante de estar utilizando a hibridação no melhoramento de corímbias é o enraizamento, né? Que além é um problema que conseguimos resolver um pouco com o estufim, a utilização do corímbia toreliana como mãe proporciona um maior enraizamento devido ao efeito materno dessa característica. Hoje, as empresas que mais trabalham e que têm um programa de melhoramento mais estabelecido são as empresas do ramo siderúrgico, né? Para a utilização dos corímbias para bioenergia. Contudo, as empresas no setor de celulose também têm demonstrado maiores interesses e algumas já estão trabalhando com as espécies, né? Principalmente as espécies que eu já citei anteriormente, e observou-se um maior rendimento de celulose utilizando os corímbias para a produção da polpa. Mas nem tudo são flores, né? Então tudo tem suas vantagens, mas tem os problemas. E um dos problemas que dificulta também o estabelecimento, né, dos corímbias no setor é a produção de quino. O quino é uma exudação com coloração marrom avermelhada e que ela, ao contato com água, se torna vítrea e isso impacta diretamente tanto na produção de celulose, no rendimento, no branqueamento da polpa, quanto também em algumas etapas do programa de melhoramento. Então, quando você vai fazer o resgate da matriz em campo, a ação de anelar a planta causa o ferimento, né? Induz a planta a produzir essa exudação. Aqui no Brasil, ela é conhecida também como gomose do eucalipto ou pau preto, quando a exudação é em excesso, mas também ela está associada a danos bióticos e abióticos, né? Então, tanto o ferimento de inseto no caule, como dano mecânico de escalar para poder coletar semente, ou o próprio anelamento, né, como eu já falei, para fazer o resgate da matriz, isso faz com que a planta produza essa exudação. E existem muito poucos estudos relacionados ao melhoramento dessa característica. Então, o meu trabalho de mestrado foi exatamente isso, né? Desenvolver alguma metodologia para que a gente pudesse estar avaliando essa exudação de quino nas árvores de corímbia. Então, o que nós fizemos? Nós testamos duas metodologias de estresse físico na planta, né, com o intuito de induzir essa produção de quino no indivíduo. E nós avaliamos essa exudação de 3 formas diferentes, através da incidência, do peso e do comprimento da exudação no tronco. Quanto à exudação, desde a colonização da Austrália, que era observado esse composto, né, essa exudação marrom avermelhada nos troncos dos eucaliptos. Os eucaliptos, no modo geral, que até então, naquela época, era considerado tudo como um gênero, né? E essa exudação, como eu já falei, em contato com o ar, ela se torna vítrea, mas ela também pode ficar retida no interior do lenho, em forma de bolsas e veios. Alguns autores relatam que adversidades do clima
como ventos muito fortes, ferimentos causados por insetos, danos mecânicos e outros, são gatilhos para a formação dessas bolsas. Alguns autores relatam que o correto é chamar essa exudação de quino de gomose ou pau preto. Mas, por esse composto conter maior quantidade de carboidratos maior quantidade de polifenóis que carboidratos, o correto seria chamar de quino mesmo, né? Principalmente, de acordo com a literatura internacional, o mais utilizado é quino. Uma curiosidade é que esse quino ele tem sido bastante estudado na Austrália e eles encontraram propriedades antimicrobianas na composição dessa substância. Mas para o setor florestal brasileiro, onde a gente utiliza madeira para produção de celulose, para madeira serrada, ela é considerada, essa inclusão de quino ela é considerada uma das mais sérias formas de defeitos da madeira. E o que a gente quer, na verdade, é reduzir essa quantidade de exudação. A presença desse quino na madeira, ela impacta muitos dos processos fabris da madeira. Por exemplo, para a celulose, a inclusão de quino na madeira, ela reduz a polpação e diminui e aumenta, na verdade, o consumo de álcali na produção de celulose. E então o que a gente quer são genótipos, né, de corímbias que produzem muito, mas que não sejam tão reativos, né, aos efeitos do meio e dessa forma tenha menos quino na madeira. Então, o que aconteceu? Em algum tempo atrás, alguns melhoristas, né, mais precisamente a Brígida e o Teotônio, eles começaram a enfrentar alguns problemas no ato de resgate das plantas em campo. Então, quando eles iam a campo, anelavam a planta e para poder resgatar, né, os propágulos para produção clonal, as plantas de corímbias, elas na região onde foi anelada havia uma grande exudação desse quino, o que impossibilitava a brotação dos propágulos. Então eles começaram a imaginar algumas metodologias para poder estar avaliando esses genótipos quanto à exudação e dessa forma criar um programa de melhoramento visando a redução de quino nos corímbias. E aí eles montaram um experimento já na CMPC, na empresa CMPC, com o intuito de desenvolver uma metodologia para avaliação dessa produção de quino. Eles testaram duas metodologias de indução, né? Então, onde consistiu em estressar a planta com uma perfuração ou de inseto ou de algum dano mecânico que a árvore poderia estar sofrendo, e de forma a induzir a produção de quino e então avaliando essa característica. Eles fizeram esse experimento lá e com isso eles conseguiram estabelecer qual o tempo ideal entre você ir a campo, estressar a planta e depois de
um certo tempo, voltar a campo e estar aferindo essa produção de quino. E com esses resultados prévios que eles tiveram lá, eu tive a oportunidade de estar montando um experimento na empresa ArcelorMittal. O experimento foi montado em Bom Despacho, e onde eu já estava avaliando, onde eu avaliei tanto a metodologia, que seria mais eficiente, quanto a forma de avaliação, e não mais o tempo de avaliação entre ferir a planta e voltar a campo para aferir essa exudação. A segunda metodologia, ela consistiu em retirar uma seção prévia, né, da casca e só depois bater o peludinho no tronco da planta. Todas as duas metodologias, elas foram... o peludinho foi acionado na planta a 1,3 metros de altura, né, do solo, e sempre na mesma direção, né, sempre norte e sul. E aí, depois de 45 dias, que foi o tempo que a Brígida, com o seu experimento lá na CMPC, ela viu que era o tempo ideal, né, para a gente estar voltando a campo, que era o tempo que a planta gastava para poder produzir essa exudação, e essa exudação sair para fora do tronco. E então, 45 dias depois, nós voltamos a campo e aferimos a incidência, né, que é a presença e a ausência da exudação. Medimos também o comprimento dessa exudação, que ela escorria pelo tronco, e o peso. E para medir o peso, a gente raspou, né, com o auxílio de uma espátula, essa exudação no tronco, e colocamos no saco plásticos, e depois levamos para o laboratório e medimos e pesamos em uma balança de precisão. Já adianto e falo que essa avaliação aí do peso foi bem complicada, tanto para realizar operacionalmente, porque demanda muito mais tempo e muito mais cuidado, porque você tem que ter cuidado para que o exudato não caia fora do saco plástico, né, que você vai colocar, e também você tem que ter todo o cuidado para que a casca não venha, ou que não fique exudato na casca. Então, inclusive, nós não obtivemos resultados satisfatórios com esse método de avaliação. Mas, para a incidência, foi o que proporcionou os melhores resultados e uma acurácia de 90%. Então, foi tanto para a metodologia com casca, ou para a metodologia sem a casca, né? A incidência foi a forma de avaliar mais precisa e mais acurada também. Outro resultado que a gente obteve com esse experimento foi o estudo, né, das correlações entre as características de crescimento e a exudação de quino. Nós queríamos verificar se genótipos produtivos, se a gente conseguiria selecionar genótipos produtivos, mas que tinham baixa produção de quino, né? Já que o quino, para o nosso setor florestal, ele é um empecilho, né? E nós obtivemos correlações positivas, né? O que nos indica que é possível, sim. E dando sequência, né, ao trabalho e fazendo seleção, calculando ganho de seleção, principalmente quando a gente aplicou o índice de seleção,
O índice de seleção é quando você considera mais de uma característica para a seleção, né? Então a gente estava considerando o imã, que leva em consideração o DAP e a altura da planta, e a incidência da exudação. Nós fizemos um índice com essas duas características e nós obtivemos ganhos significativos na seleção dos melhores genótipos. Uma coisa que eu não falei anteriormente, mas é que esse experimento ele tinha genótipos tanto de corímbeas quanto de eucaliptos. E o que sempre se fala, né, que os eucaliptos eles têm um maior desenvolvimento, um maior incremento médio anual em relação aos corímbeas. E um resultado que a gente teve muito interessante é que 2 dos corímbeas eles estavam entre os genótipos mais produtivos e inclusive com baixo quino, o que é um resultado excelente, já que os corímbeas eles naturalmente, né, têm uma maior produção de quino. Alguns eucaliptos também produz esse exudato, porém em menor quantidade. Vale ressaltar que a metodologia com a casca, ela é mais prática e mais rápida para fazer operacionalmente em campo. Então, a gente acaba indicando que realiza-se, né, a metodologia do Piludim com a casca para avaliar essa exudação do quino nos indivíduos. Contudo, caso a empresa for precisar, né, de dados do Piludim, né, da leitura do Piludim, e aí já tem que ter realizado a retirada da casca, que faça a metodologia sem a casca mesmo, porque vai estar adiantando um processo, né? Mas caso não seja necessária a leitura do Piludim, então indicamos a metodologia com a casca, por ter sido mais rápida e mais prática para realizar em campo. Gostaria aqui de deixar uma sugestão de estudos, né, relacionados aos corímbeas e principalmente à produção de quino, que não tem dados, não tem informações científicas a respeito do impacto do quino na produção de carvão. Então, ouve-se muito falar de que não tem impacto, que produção de carvão com árvores com quino ou sem quino não tem efeito. Mas não existe nenhum estudo relacionado a isso, estudo científico. Então fica aí de sugestão mesmo, é uma possibilidade de trabalho e é sempre importante, né, a gente poder afirmar de forma científica, né, com embasamento científico as informações. Outra sugestão que eu deixo também é de saber se existe o efeito materno. Igual tem efeito materno para características de enraizamento das minis estacas, né, utilizando a mãe toreliana como genitor feminino, aumenta o nível de enraizamento das plantas. Então também ouve-se dizer isso com apenas observações práticas, que utilizando a mãe toreliana também existe uma menor produção de quino nos híbridos, mas também nada científico. Então fica de sugestão averiguar, né, fazer estudos, desenvolver cruzamentos, delineamentos genéticos para que possamos estar avaliando isso de forma empírica. Bom, gente, era isso que eu tinha para dizer.
Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem entrar em contato, o meu e-mail é michele.damascena@ufv.br, Michele com 2 L's, e o Damascena é normal mesmo, DAMACENA. Se vocês quiserem também mais informações a respeito do trabalho, a minha dissertação vai estar disponível em breve no sistema da UFV, e também será publicado um artigo com o tema em breve. Então é isso aí, eu agradeço a vocês pela atenção, pelo tempo deixado aqui para estar me assistindo, e qualquer dúvida eu estou à disposição aqui no chat logo mais. Abraços, beijos e até breve.